O Marcel Queiroz também manda sua pergunta no WhatsApp. Ele coloca: olá, ótima tarde a todos. Gostaria que o ex-ministro Marcos Pontes falasse sobre a sua atuação no ministério dele durante a pandemia. Muito bem. Deixa eu começar, tem um monte de perguntas aí, eu vou começar a roda pelo Marcelo. Complementar um pouquinho, já complementando a pergunta ali, eu queria juntar a todo esse assunto, como a gente consegue trazer isso do macro para o micro. Porque a gente tem toda a consciência de que o problema é a educação, de que ninguém consegue fazer, de que começa pela educação e em algum lugar isso aí vai travar. Né? Então, como é que a gente traz isso para o micro e as reformas necessárias? Por que elas não são feitas? A tributária, a penal. Perfeito. Viu? Trazendo para a prática aí. Marcelo, esse exemplo que você falou dos seus funcionários que não são completamente alfabetizados, mas são bons. Eles têm os filhos na escola, por exemplo? Você consegue? Todos têm os filhos na escola. Espera-se uma geração melhor, então. E mais, todos esses que trabalham para mim, eu incentivo para que os filhos deles façam escolas técnicas. Aqui na cidade nós temos uma escola técnica de agricultura e eu falo para todos eles sempre, vão fazer escola técnica. Perfeito. Espera-se, portanto, uma geração melhor do que a anterior, né? A próxima geração. Quando eu entregar a fazenda para os meus filhos, eu entreguei com meus filhos, com os filhos dos funcionários que vão ser os meus filhos vão ser melhor do que eu, muito melhor preparados, e os funcionários que a gente está planejando em ter para o futuro vão também ser muito melhores. Portanto, a gente vai criar uma situação muito melhor. Perfeito. E também, resumindo a pergunta do telespectador, a descrença por parte da população sobre a política, né? Falaram de rachadinha, de promessa e tal. Isso é um fato, né? A população, generalizando, ela tem um pé atrás. Olha, vou falar para você e para o público todo. Eu não posso garantir que existe ou não existe, porque eu não estou na política. Eu não tenho cargo, nunca tive. O que eu posso garantir é o seguinte: se eu for eleito, no meu gabinete não vai ter cargo de gente que não é para trabalhar. Ou está lá para trabalhar, ou é competente, é o cabide de emprego, ou sai fora. Não vai ficar. Outra coisa, eu não posso me dedicar 100% do meu tempo à política. Eu tenho as minhas coisas. Itapetininga vai continuar tendo shopping, vai continuar tendo, a minha fazenda vai continuar aqui, os meus empreendimentos no Guarujá vão continuar existindo e eu vou dedicar parte do meu tempo à Assembleia, não é 100%. Então eu tenho que ter gente lá que faça parte do serviço que vai ter que ser feito. Eu vou ter que ir lá para votar, vou ter que ir lá trabalhar para fazer com que essa região se desenvolva, porque essa é a minha meta, mas eu não posso ficar lá sozinho, eu tenho que trabalhar. Muito bom. Coronel Tadeu, o senhor que já está na política, lida também com essa descrença um pouco aí, com esse desânimo de parte da população? Sim, tem muita gente que está desanimada e eu convido a todos a não desanimarem. Até porque nós recebemos um alento em 2018 com a vitória do Jair Bolsonaro. O presidente ele fez muitas mudanças estruturais. A primeira delas, né, é colocar o Brasil em ordem. O Marcelo é empresário e o Marco, com certeza, futuro senador, ele sabe de conta. É um cara da área de exatas. O Brasil, ele vinha numa pindaíba. Cada vez mais gastando mais e arrecadando menos. Ninguém sobrevive. Nenhuma família sobrevive com essa matemática. Gasta mais do que arrecada. E o presidente, pelo menos, conseguiu mais ou menos colocar em ordem. Isso já é um alento. Drenou a corrupção, mas o Brasil precisa de reformas. E essas reformas passam pela política. Conseguimos a reforma, justamente para pontuar no que a Luciana tinha dito. A reforma previdenciária foi feita em 2019, um ano debatendo. E mesmo assim ela foi praticamente esfacelada ali, um ano de debates. Nós ainda deixamos para trás a reforma tributária. Exato. Eu conheço uma empresa que gasta com 350 funcionários para dar conta de toda a área contábil e tributária dessa empresa. 350 porque é uma bagunça o nosso sistema tributário. São mais de 40 impostos, Marcelo, taxas, disso, tributos. Né, é uma doideira, é um carnaval essa questão tributária. E a gente precisava fazer isso com muita responsabilidade. Por que não sai, deputado? Porque há vários interesses. Infelizmente, a pluralidade de ideias dentro da Câmara e do Senado, ela faz com que isso seja demorado mesmo, para que se busque um consenso.
Porque não é do jeito que um quer, é do jeito que todos querem. Esse é o parlamento. É assim que funciona. Então a gente até ajustar 513 vontades de um lado, mais 81 vontades do outro, isso demora, isso tem um tempo, leva um tempo. E dependendo do assunto, no caso a reforma tributária, é muito complicado. Mas ela vai sair, porque precisa, é uma necessidade. Na verdade, você tem acredito um problema de arquitetura. É o seguinte, ó, é que as pessoas não sabem, mas os deputados federais estão lá para defender o interesse do povo. Os senadores estão para defender o interesse do Estado. E o Estado e o povo são coisas separadas, nesse caso. Interesses distintos. São interesses distintos. Veja bem, O Estado de São Paulo, por exemplo, só tem 3 senadores, apesar da gente produzir 40% da... O Acre também. O Nordeste deve ter Alagoas também tem. Não. O Nordeste, que não tem o tamanho do Estado de São Paulo em área e não produz o que a gente produz, tem 9 vezes mais poder no Senado do que a gente. Como é que fica essa situação? Então, a situação fica da seguinte maneira. No meu ponto de vista, quando você separa Estado e povo, você vai dificultar qualquer tipo de reforma. Mas essa é a estrutura que nós temos hoje. Sim. A nossa Constituição diz que o senador tem que olhar o interesse do Estado. Ele não pode olhar para o povo. E diz que o deputado federal tem que olhar para o povo, olhar o interesse do povo. Você está equivocado no seu conceito. Ministro. Não é assim. Olha, eu se me permite discordar um pouquinho, porque o Estado de São Paulo é composto pela população de São Paulo. E a gente precisa olhar, lógico, defendendo... Vamos pensar assim, o Estado de São Paulo está perdendo negócios para estados vizinhos por causa de uma questão de impostos. Tributária. Então, a gente precisa trabalhar junto para trazer os negócios aqui para São Paulo com qual visão? Colocando sempre a população no centro. Tudo que a gente fizer precisa ter a pessoa que paga imposto ali no meio. Eu lembro do meu pai lá pagando imposto com uma dificuldade enorme. Sim. A gente precisa trabalhar para isso. E a maneira de trabalhar é uma maneira estruturada. Alguém perguntou, acho que foi o Marcelo, perguntou sobre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações durante a pandemia. O que a gente conseguiu fazer foi algo que mudou a história do país em termos de ciência. A gente trabalhou em regime de guerra, vamos dizer assim, porque tinha uma pandemia, tinha gente morrendo, eu perdi minha irmã também durante a pandemia, e a gente precisa trabalhar em regime de guerra. E quando eu falo isso aí, tem que ser estruturado, quem é militar sabe disso, tem que ter eixos estratégicos. Sim. Nós criamos eixos que não só trouxeram ao Brasil, hoje em dia, um escudo de proteção para as próximas pandemias em termos de laboratórios, inclusive estamos construindo agora o laboratório de biossegurança 4, mas que diabo é isso aí? Biossegurança 4 significa, sabe quando você vê em filme aquele que o cara vai lá com roupa de astronauta para mexer com vírus ebola ali no meio? Não existe nenhum desses na América Latina, nenhum. Agora tem um aqui no Brasil. E esse a gente está fazendo colado com o Sirius, vai ser o único do planeta capaz de trabalhar com esses vírus e ver o vírus em nível de proteína. Mas o que significa isso? Para mim, que sou população, significa que os remédios, as vacinas vão chegar muito mais rápido e muito mais eficientes. A gente tem, hoje em dia, todo um sistema preparado para análise de sequenciamento genético no país todo, desenvolvimento de vacina. O Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma vacina. Hoje o Brasil é capaz de desenvolver as suas... Quando eu falo desenvolver, não é produzir com tecnologia dos outros. É com tecnologia de produção. Fazer aqui. Isso muda a história do país. Eu poderia passar um dia falando de coisas aqui, mas o que eu quero falar aqui, deixar bem claro, é o seguinte: a população, a pessoa tem que estar no centro de tudo que a gente for fazer. Não importa, eu estou falando de educação, a gente tem que estar com a pessoa, e as pessoas, principalmente aquelas que são menos favorecidas. Sim. Porque se eu falar assim, olha, desculpa, sei lá, eu falo assim para você, olha, tem uma escola privada aqui que é muito boa, você vai lá e põe seu filho, custa 3 mil, sei lá, 4 mil reais por mês. Você tem dinheiro para pagar, você vai. Mas quem não tem, como o meu pai, o que você faz? Você tem que ter uma escola pública. Seja na educação, na economia, a gente está falando de reforma tributária aqui. Então, a gente tem que entender o quê? O fato gerador, vamos colocar assim, falando assim em reforma, é sempre o povo. E sempre o povo menos favorecido. Né? Porque ele é o que mais... também é gente, né? Exatamente, ele contribui e ele é o que menos recebe o retorno. Isso. Né? Então, não está chegando, isso está parando. Isso está parando em algum lugar e não chega no micro. E essa é a dificuldade. Deixa eu falar uma coisa do Ministério que eu vou conectar com isso. O Brasil sempre teve muito conhecimento, então os nossos cientistas são muito bons.
A gente produz muitos papers, publicações científicas. Nós somos 13º no planeta em publicação científica. O problema é que essas publicações têm que se transformar em emprego, têm que se transformar em empresas, nota fiscal, para girar a economia e isso trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, o que faltava no meio do caminho que eu criei lá no Ministério? É uma entidade, que hoje são várias delas, chamada Centros de Tecnologia Aplicada. Então, o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas transforma o nosso conhecimento em vacinas em novas vacinas. Está lá em Belo Horizonte. O Centro Nacional de Tecnologia de Medicamento, aqui em Botucatu, vai transformar isso em medicamentos. Está faltando medicamento agora. Eu comecei a pensar nisso lá em 2019, por outra razão, mas por causa de... da mesma aplicou forma. agora. Centro de Tecnologia para Energia Renovável. E aí, do ponto de vista de um Estado, o que eu vejo que sempre faltou, de novo, bater na tecla de um planejamento de forma que a gente possa aplicar os recursos, transformar o que a gente tem como infraestrutura em benefício para o povo através de um projeto estruturado que possa ser acompanhado. Às vezes é difícil de explicar isso na política, a gente quer traduzir o negócio para a coisa mais simples, mas o importante é que a pessoa vai receber o benefício desse sistema. Parece mais complexo, mas quando a gente monta um sistema aqui nessas cidades para melhorar o agronegócio, isso vai gerar mais empregos, que vai gerar mais dinheiro, que vai correr mais no mercado, né? As pessoas vão vender mais. Se você pega, por exemplo, o seguinte, ó, você quer fazer uma reforma tributária, eu concordo, tem que fazer mesmo uma reforma tributária. Eu falei para vocês que no início da minha carreira eu tinha uma confecção, tinha mais de 300 funcionários e hoje eu não tenho nenhuma confecção, apesar de eu sou formado em engenharia têxtil. Eu não consigo nem produzir nem fio, nem tecido, nem uma camiseta no Brasil por conta da concorrência com a China. Uhum. É o seguinte, na pandemia não tinha avental, você não tinha luva. O que está faltando é um pensamento em biossegurança e não só na segurança alimentar, que hoje a gente já está garantido, mas nós precisamos ter segurança em vários outros aspectos da sociedade. E pensar da seguinte maneira, gente, não tem a menor lógica você tirar uma fábrica de carros de alto luxo de São Paulo, de São Bernardo, e levar para a Bahia, onde não tem mão de obra, não tem infraestrutura, não tem nada. Só porque ele tem benefício, benefício fiscal, aí você produz, desculpa pessoal, a porra do carro na Bahia e transporta de caminhão para São Paulo, porque é o mercado consumidor. Gente, não faz sentido. É essa guerra fiscal que a gente tem batido muito. Primeiro, a reforma tributária é essencial por conta disso. Agora, segundo, o próprio governador de São Paulo vacilou, porque ele deveria ter entrado na guerra fiscal. Você vai abaixar aí, eu também vou abaixar aqui. Eu não vou perder empresa. E o que nós vimos, Marcelo, foi exatamente um cenário contrário. Nós vimos o governador Dória entregando as nossas empresas para o Paraná, para Minas, para o Rio de Janeiro, para o Mato Grosso e, no caso que você falou, até para a Bahia. E São Paulo acaba perdendo isso. Cidades vizinhas nossas que eu vi algumas transformações que ocorreram. Por exemplo, Boituva. Boituva teve um crescimento de algumas indústrias significativas. Sabe quantos funcionários de Boituva quantas pessoas de Boituva foram empregadas? Meia dúzia de faxineiro, porque o resto tudo teve que... Todo mundo teve que vir não fora. Não tinha mão de obra. Quer ver um aspecto importante com relação à mão de obra e imposto, né? Lembrar, ONU, Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial. Então, existe um tipo de um checklist, vamos chamar assim. Eu tenho uma empresa, eu sou alemão, eu tenho uma empresa lá. Eu acho que se eu instalar essa empresa no Brasil, produzir energia eólica, estou chutando alguma coisa, energia eólica lá no Nordeste. A pergunta que eu vou fazer, né, como empresário, eu vou expandir a minha empresa para cá, vai ser o seguinte: primeiro, eu tenho condição logística para trabalhar ali. Eu vai ter equipamento, eu posso importar, eu posso trazer equipamento, eu posso produzir ali no Brasil. Eu tenho mão de obra, eu vou ter que importar mão de obra para trabalhar, qualificada para fazer isso aqui. Como que é o sistema de taxação no Brasil? Quando chega nesse ponto, arrepia o cabelo de todo mundo e fala, peraí, eu não consigo entender. Pede para um contador explicar. O contador explica, eu fiquei mais perdido ainda. Até porque se for da Bahia é um manual, se for de São Paulo é outro. Esse é um grande problema. Vamos lá, é o seguinte. Depende de que país, depende de que estado você está trazendo, depende para você vai usar ali ou vai vender para outro estado. Você produz uma parte no Brasil ou não produz? Quanto é a porcentagem que você produz? Então as coisas complicam de um tal jeito, a gente precisa simplificar isso demais. Então essa é uma prioridade. Investimento estrangeiro, né? Por outro lado, a gente criou uma nova oportunidade
para empresas pequenas. Porque se você pensar da seguinte, ó, a confusão é sempre para a empresa de lucro real. Porque você não sabe como é que essa merda funciona. Isso dá um trabalho do caralho. Agora, se você for um microempreendedor individual, você só tem um imposto para pagar, amigão. O que a gente precisa criar são microempreendedores, só que para isso a gente precisa de pessoas que pensem. Volta de novo para o mesmo assunto. Toda a estrutura está criada para você criar microempresários e para que eles cada um fique bem no seu negócio. Só que para isso você precisa ter pessoas para preencher esse